Meus queridos, quero saudar vocês com a paz do Senhor, amém? Desejo que vocês estejam bem, né? Nesses dias de pandemia, a gente anda preocupado com todas as coisas que estão acontecendo. Mas hoje a gente vai fazer o nosso vídeo aula, Os Batistas no Brasil. Um pouco da história, né? Uma história breve dos batistas no Brasil. A gente tem inicialmente aqui dois marcos, né, para a gente começar a falar sobre a história dos batistas no Brasil. O missionário, o primeiro pregador, que é o Thomas Jefferson Bowen, e depois o pessoal lá de Santa Bárbara do Oeste, os colonos de Santa Bárbara do Oeste. Começando pelo Bowen, nós o temos, esse material foi produzido pelo pastor José dos Reis Pereira. Ele tem um livro que vocês têm acesso a ele aí na plataforma, que é a Breve História dos Batistas no Brasil. Então, esses dados são dados do pastor José dos Reis Pereira. E o material dele começa dizendo assim, o primeiro pregador batista que trabalhou no Brasil chamava-se Thomas Jefferson Bowen. Ele era um missionário americano que durante vários anos trabalhou entre os africanos, né, na África. E por razões de saúde, né, por problema de saúde, ele acabou solicitando sua transferência para o Rio de Janeiro, achando que o clima aqui do Brasil seria favorável à sua saúde. E ele chegou ao Brasil no ano de 1859, desembarcando no Rio de Janeiro. Como ele era conhecedor da língua africana, Yoruba, ele acabou se dedicando à evangelização dos escravos, né? Mas esta sua preocupação em falar com os escravos despertou a suspeita da polícia, né? E chegou a ser preso, porque na época que ele veio, o Brasil era um país escravocrata, né? E isso não era bem visto, né? Alguém que estivesse evangelizando os escravos, ensinando o escravo a ler e escrever, não era do interesse do pessoal da monarquia, nem dos grandes empresários de café e algodão e açúcar aqui do Brasil naquela época, não. Como a sua saúde não melhorou aqui no Brasil, ele acabou retornando em 1861 para os Estados Unidos da América, que era a sua terra natal, porque aparentemente o seu trabalho aqui foi infrutífero. Esse é um primeiro momento, né, da história dos batistas. O segundo momento que a gente tem são com os colonos, né? O segundo momento com os colonos lá de Santa Bárbara do Oeste, que é tido como um segundo marco na história dos batistas no Brasil, né? Os colonos americanos vieram para cá após a Guerra da Secessão, né? Eles foram derrotados, né, pelas forças do Norte e assim muitos sulistas tentaram reconstruir a sua vida aqui no Brasil. E Dom Pedro II os acolheu muito bem aqui naquela ocasião e eles acabaram se estabelecendo em várias regiões do Brasil, dentre eles a província de São Paulo. Teve um outro grupo que foi para o norte do país, lá para Santarém, mas o grupo que realmente foi bem sucedido foi o grupo que escolheu São Paulo e se estabeleceram lá em Santa Bárbara do Oeste, né, nas proximidades de Campinas. Esse grupo de colonos que veio para cá, eles pertenciam a várias denominações evangélicas, né? Dentre elas os presbiterianos, metodistas e os batistas. Nós vamos nos prender especificamente aos batistas, né? Bom, depois que eles se assentaram aqui na Nova Terra, eles procuraram logo estabelecer uma igreja, cada um estabeleceu a sua igreja, né? E assim os batistas, né, fundou em 10 de setembro de 1871 a Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, que foi a primeira igreja batista organizada em solo brasileiro. E para atender também necessidades específicas dos colonos, né, conveniências locais, eles fundaram, num lugar chamado Estação, também em Santa Bárbara, uma segunda igreja batista em 1879. Ambas as igrejas eram igrejas de fala inglesa e por esta razão o pastor Reis Pereira, por exemplo, não considerou na sua análise historiográfica que estas duas igrejas tenham sido as duas igrejas organizadas em solo brasileiro, né, em território brasileiro,
porque se dedicavam à pregação em inglês. E por isso que ele vai trabalhar com a primeira igreja da Bahia, né, como sendo a primeira igreja batista no Brasil. Mas ele hoje, a historiografia brasileira de hoje, considera que a fundação do trabalho batista no Brasil se deu com a organização da igreja em Santa Bárbara, 10 de setembro de 1871, e depois a segunda igreja em janeiro de 1879. Pastor Reis Pereira também chega a dizer que a característica da igreja de Santa Bárbara não era uma característica de uma igreja missionária, embora ela tivesse o ideal missionário, né? Todavia, a igreja via o campo do Brasil, né, como um campo significativo para missões. E foi a igreja que escreveu a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, né, fazendo um apelo para que eles pudessem enviar missionários para o Brasil. Isto é, os colonos, eles viam a necessidade de evangelizar o Brasil, mas eles, pessoalmente, não queriam se envolver com isso. Então escreveram uma carta para a Convenção do Sul pedindo que mandasse para cá alguém que se dedicasse exclusivamente à evangelização do povo brasileiro. Bom, o primeiro missionário, ou missionário pioneiro, né, aquele que vai atender a esse chamado para o Brasil, é um jovem pastor do Texas chamado William Buckbeaver, né? Hawthorne, que era um divulgador da obra missionária nos Estados Unidos, ele falou bastante, né, sobre a obra missionária e despertou no coração deste jovem pastor o desejo também de ser um missionário. Ele era noivo de uma moça chamada Anne Luther, que também tinha o desejo, o ideal missionário. Então eles conversavam bastante sobre isso, eles oravam sobre esta questão, eles não queriam colocar as questões pessoais dele, né, o amor, na frente do chamado. Então eles se puseram a orar para que Deus indicasse para eles, confirmasse o chamado e indicasse para eles qual seria o campo, né, em que eles deveriam trabalhar, o campo missionário mundial que eles deveriam trabalhar. Ouvindo Hawthorne pregar e falar bastante sobre a obra missionária, eles acabaram ouvindo, né, esse pregador, e despertou no coração deles, do jovem casal, o desejo de serem missionários aqui no Brasil, né? E com isso, o que eles fizeram? Eles se apresentaram, então, à Junta de Missões Estrangeiras, né, da Convenção do Sul dos Estados Unidos, indicando que era o Brasil o local que eles gostariam de seguir como missionário americanos. Chegando aqui, eles desembarcaram no Rio de Janeiro e se dirigiram imediatamente lá para Santa Bárbara do Oeste, porque ali eles pretendiam aprender a língua portuguesa, né? E em Santa Bárbara eles tiveram um encontro que foi providencial para a implantação do trabalho batista no Brasil, né? Eles encontraram o ex-padre católico Antônio Teixeira de Albuquerque. E Antônio Teixeira tinha sido padre em Maceió. E num dado momento da vida dele, ele chegou à conclusão que estava enganado na sua fé. Então ele abandonou a batina e se casou e depois mudou-se para Santa Bárbara do Oeste. E foi lá em Santa Bárbara, que ele teve contato com o Evangelho de Jesus, primeiro através dos metodistas, né? Mas depois, à medida que ele ia estudando e refletindo nas Escrituras Sagradas, ele chegou à conclusão que a posição dos batistas era mais fiel ao Novo Testamento. E assim, ele procurou os batistas de Santa Bárbara e pediu para ser batizado. A conclusão que ele chegou que a posição dos batistas era mais fiel é no sentido do batismo, né? Ele foi batizado então por um pastor que também era colono, chamado Robert Thomas, e tornou-se assim o primeiro brasileiro a ser batizado. O Albuquerque, ele foi um auxiliar muito precioso para os Beigibes, né? Tanto no aprendizado da língua, quanto também nas informações que eles precisavam obter, né, acerca do território brasileiro. E em menos de um ano depois, os Beigibes, menos de um ano da chegada dos Beigibes, chegou aqui um outro casal, que é o casal Zacarias Taylor, né, e Kate Taylor, Zacarias e Kate Taylor. E formou-se então um grupo de 5 pessoas ali. E esses 5 irmãos, né,
depois de muito estudar e orar e sonhar com o início da obra batista entre os brasileiros, né? Empreender ali Begg principalmente empreendeu uma longa viagem pelo Brasil, procurando um lugar que parecia para ele ser o melhor lugar para abrir um trabalho batista voltado para os brasileiros, né? E depois de muitas orações decidiram que a cidade seria a cidade de Salvador, na Bahia, né? E que era na época considerada a cidade mais católica do Brasil. Então eles foram para lá, foi as três famílias, né? Begbie, o Taylor, né? E também o Albuquerque, que nesta ocasião a sua mulher ainda não era convertida ao Senhor Jesus. Com esses 5 irmãos, eles fundaram então, no dia 15 de outubro de 1882, a primeira igreja batista da Bahia e, naquela ocasião, considerada a primeira igreja batista brasileira. E eles se esforçaram bastante para poder proclamar o evangelho, anunciar as boas novas da salvação nas terras baianas naquela ocasião. E muita gente acabou se convertendo ao evangelho através da pregação daqueles missionários. E o Begbie, ele teve um incidente ali que poderia ter tido consequências mais graves, mas graças a Deus não. Ele estava pregando, né, quando começou a ser apedrejado, né? As pessoas apedrejaram ele acabou levando uma pedrada forte, né? Acabou cortando lá a testa dele, ele desmaiou com a pancada e ele não levou muito em conta aquele atentado não, né? Muito pelo contrário, ele conservou uma cicatriz forte daquela terrível pedrada por toda a vida dele, que acabou se tornando um marco, né, da história dos batistas no Brasil, a pedrada que Begbie levou na praça, né, proclamando o Evangelho. Depois da Bahia, nós tivemos a organização da primeira Igreja Batista do Rio, né? Isto foi em 1884. Como estava indo bem o trabalho na Bahia, então, e Zacarias Taylor já dominava bem a língua, né, a nossa língua portuguesa, Begbie então resolveu vir para o Rio de Janeiro. E veio ele e a sua esposa acompanhada de uma irmã convertida, que era a Miss Mary Rocker, que era uma senhora. E chegando no Rio de Janeiro, eles encontraram uma senhora escocesa crente, a irmã Elizabeth Williams, que pertencia à Igreja Batista do Tabernáculo de Londres, que é a famosa igreja de Spurgeon. Então eles passaram a se reunir na casa da senhora Williams e ali eles acertaram os planos, né, para a organização da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, com esse pequeno grupo, que acabou ocorrendo no dia 24 de agosto de 1884. A partir daí, novas igrejas batistas começaram a surgir no Brasil. Meses depois, era Antônio Teixeira de Albuquerque que deixava a Bahia e voltava para Maceió, onde ele fora vigário, né? E de onde praticamente fugira quando deixou a Batina, era sua terra natal. Agora, cheio de coragem e cheio de amor, como crente em Jesus Cristo, ele retorna à sua província para comunicar a eles as boas novas de salvação. Lá chegando, ele foi auxiliado por um amigo dele, amigo de muitos anos, do tempo que ele ainda era padre. E esse amigo, do tempo que ele ainda era padre, havia-lhe falado do evangelho, né? Era Vandregésilo Melo Lins, né? E Vandregésilo, junto com Albuquerque, Albuquerque não tinha muita coragem para pregar. Talvez receio, né, da terra natal e a história que ele tinha de ter sido padre ali. Então, a maior parte das vezes quem pregava era Melo Lins, né? E com a pregação de Melo Lins e ele, no dia 17 de maio de 1885, então foi organizada a primeira Igreja Batista de Maceió, na ocasião considerada a terceira Igreja Batista do Brasil, porque nesse momento ainda não consideravam as duas igrejas batistas de Santa Bárbara, embora batistas, não consideravam elas como igrejas brasileiras, né? Então está contando aqui como Igreja Batista Brasileira. Aí acontece uma coisa muito, muito, muito maravilhosa, irmãos. Melo Lins, que viera do Recife para Maceió para ajudar Albuquerque, ele volta para Recife em companhia de um outro missionário, que é o C.D. Daniel, né?
e juntos fundaram a primeira igreja batista do Recife em 4 de abril de 1886. Então, assim, os irmãos percebem como que o trabalho batista vai evoluindo no começo aqui, na história dos batistas no Brasil, com a presença desses missionários e com uma forte convicção de chamado que eles tinham de proclamar as boas novas da salvação para o povo brasileiro. E Deus os abençoou tremendamente, porque o trabalho prosperou, as igrejas foram organizadas e vidas foram salvas para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a história não acaba aqui, né? Há outros personagens importantes que vieram dar a sua contribuição no desenvolvimento do trabalho batista no Brasil. Um deles é C.D. Daniel, né, que era fundador da Igreja do Recife e que era membro de uma família lá de Santa Bárbara do Oeste, né? E eles demoraram um pouco no desenvolvimento, no despertamento da obra missionária, mas deslancharam ali. Outros, entretanto, tiveram uma longa, esforçada e gloriosa trajetória no Brasil. São 3 elementos importantes aqui nesse momento, nesse novo momento do desenvolvimento da pregação do Evangelho no Brasil. Foram Salomão Ginsburg, Estminger e Eurílio Alfredo Nelson. Esses 3 irmãos missionários deram uma tremenda contribuição no desenvolvimento do trabalho batista brasileiro. Falando um pouquinho sobre eles, né? Salomão Ginsburg, ele era judeu, nascido na Polônia, criado na Alemanha e na Inglaterra. Ele se converteu ao Evangelho e por causa disso a sua família o rejeitou, desprezou, abominou. Mas, ainda diante desta situação, ele sentiu o chamado para a pregação do Evangelho. Estudou mais ou menos alguma coisa, apresentou-se a uma sociedade missionária interdenominacional e foi enviado para Portugal como missionário. Ali ele começou a aprender a língua portuguesa e de Portugal ele veio para o Brasil, né? Para, junto com os congregacionais, trabalhar e plantar o trabalho aqui no Brasil. Chegando aqui, ele tomou conhecimento dos batistas, né, e da presença dos missionários americanos aqui, batistas, e do trabalho batista em Pernambuco. Então ele resolveu ter um encontro com Zacarias Taylor, né? Algumas dúvidas ele queria tirar, especificamente sobre o batismo. Mas ele era um homem sincero na sua fé e ele realmente estava interessado não em discutir, ele queria realmente aprender melhor acerca do batismo e escolheu Zacarias Taylor para orientá-lo, né? Ele ficou tão impressionado com os argumentos de Taylor, né, e em seguida passou a ler cuidadosamente o seu Novo Testamento, que ele voltou ao missionário Taylor e pediu para ser batizado pelo missionário Taylor. E a partir de então ele se tornou um pregador batista e durante quase 40 anos ele esteve em diversos lugares do Brasil pregando o Evangelho com uma extraordinária coragem e disposição. Salomão Ginsburg tem uma longa história dele aqui no nosso estado fluminense, né? Principalmente aqui na nossa cidade de Campos também. Sua autobiografia, a que ele mesmo intitulou Um Judeu Errante no Brasil, é um dos mais impressionantes documentos, né, acerca da vida missionária. Esse livro vocês ainda encontram ele, né, nas livrarias. Além de pregar, Salomão também cantava e ele escrevia, né? Foi dos primeiros a terem ideia do valor da página impressa, né, para a difusão do Evangelho e da edificação dos fiéis. E foi um extraordinário tradutor dos hinos, né? Hinos do nosso cantor cristão, que ainda, graças a Deus, tem um bom número de igrejas que ainda usam o cantor cristão, né? E mais de 100 hinos são de autoria ali de Salomão Luiz Ginsburg. Um outro missionário que tem um papel importante na história dos batistas no Brasil é W.E. Estminger, né? O homem de cultura. Ele era bem formado, ele tinha o título de doutor em teologia pelo Seminário de Batista de Louisville, nos Estados Unidos, e ele era o homem da página escrita, era o homem dos livros, né? Da imprensa, né? Do jornal. Ele escreveu vários livros, né? Que tiveram importância muito grande na formação e no preparo dos fiéis e da liderança brasileira naquele período. Ele é o fundador do jornal O Batista, em 1901, e também é o fundador da Casa Publicadora Batista e a editora Tipografia Batista, que mais tarde é a Juerp, né, que naquela ocasião se tornou
a maior tipografia evangélica da América Latina. Isso graças a este Minger. O terceiro missionário que nós temos é o Eurico Alfredo Nelson, que foi apelidado pelos batistas de apóstolo da Amazônia. O homem dedicou sua vida a pregar o evangelho naquela região. Ele era sueco de nascimento, mas a sua família transferiu-se para os Estados Unidos quando ele ainda era muito criança. E sentindo a chamada irresistível para pregar no Brasil, veio para cá sem preparo nenhum e sem nenhum sustento. Todavia, como ele era acompanhado de uma extraordinária inteligência, então isso supriu a falta de preparo específico, que no caso era o preparo teológico, né, para a pregação do Evangelho. E quanto ao sustento ministerial, né, que esses primeiros tempos foram difíceis para ele, né, o seu trabalho impressionou tanto a Junta de Missões Estrangeiras da Convenção do Sul dos Estados Unidos, né, que a junta então o nomeou missionário dos batistas americanos. Agora então ele tinha o sustento que antes ele não tinha. Trabalhou no Amazonas, no Pará especialmente, mas também visitou o Acre, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, e foi fundador das igrejas batistas de Belém e de Manaus e de muitas outras igrejas na Amazônia. Dedicou quase 50 anos da vida dele na evangelização daquela região, que era uma região na época muito difícil e ainda é, né? E deixou um exemplo extraordinário de dedicação e amor e fé dos batistas do Brasil e do povo batista brasileiro, né, nas regiões por onde ele passou. Também temos mais 3 jovens, né, que tiveram uma experiência de conversão aqui no Rio de Janeiro, né, que também deixaram um marco na história dos batistas do Brasil. São eles: Tomás Costa, Teodoro Teixeira e Francisco Fulgêncio Sorém. Esses 3 jovens deixaram um legado muito interessante para o nosso Brasil. Uma breve palavra sobre eles é a seguinte. Na primeira Igreja Batista do Rio, por exemplo, isso foi em 1889 a 1891, né, que eles se converteram. E eles passaram a desempenhar uma tremenda história, né, na história dos batistas, pelo papel que eles desempenharam, pelo trabalho que eles desempenharam dentro da nossa denominação batista aqui. Tomás Lourenço da Costa, por exemplo, ele era português de nascimento, que se tornou, no Brasil, além de grande cooperador de igrejas em vários lugares, um dos propulsores da obra de missões estrangeiras. O outro foi Teodoro Rodrigues Teixeira. Teodoro era filho de portugueses, nascido na Espanha e vindo muito jovem para o Brasil, né? Era exímio escritor, né? A Reis Pereira diz que ele era uma pena bem dotada e durante mais de 40 anos serviu primeiro como auxiliar, depois como redator e finalmente como redator-chefe de O Jornal Batista. Tomás e Teodoro, eles não eram pregadores, mas como diáconos e professores da escola bíblica dominical e no exercício de outras funções nas igrejas a que pertenceram e, sobretudo, pelo testemunho que sempre presente, foram grandes líderes e propulsores do trabalho batista no Brasil. Como eles, muitos outros que não nos é possível mencionar aqui nome por nome, diz o nosso saudoso pastor José dos Reis Pereira. Então foram muitos que deram a sua contribuição para a formação da história do povo brasileiro. Meus irmãos, às vezes eu vejo com tristeza o que acontece muitas vezes em alguns lugares por parte de pastores e seminaristas e lideranças, às vezes até lideranças estaduais, denominacionais, né? Lideranças associacionais, liderança brasileira, que acabam fazendo um desserviço ao povo batista por desconhecerem a história brilhante de homens e mulheres do passado que deram o seu sangue e a sua vida para estabelecer o evangelho do Reino de Deus aqui no Brasil através dos batistas. Porque eles às vezes chegam nas igrejas históricas, e chegam lá dizendo que aquilo está tudo errado, que aquilo não funciona, que mais nada disso presta, cantor cristão não presta, não conhece a história daqueles que deram a sua vida para estabelecer a obra batista nesse tão abençoado solo brasileiro.
É lamentável ver que isto acontece e com tristeza a gente percebe que as pessoas estão perdendo a memória da nossa história, né? Ou perdendo a história do nosso povo. E um povo sem memória é um povo que não tem mais lembrança de nada, ele não tem utilidade. E eu vejo com tristeza e com lamento que muita gente assume hoje lideranças pastorais de igrejas históricas e eles desconstroem tudo, porque achando que o passado não tem utilidade. É lamentável, infelizmente. Desvio de doutrina, avanço do pentecostalismo, né? Abandono dos princípios batistas, gente sem ética nenhuma, sem compromisso ético moral nenhum, uma liderança humana com somente capacitação e preparação humana e sem a direção do Espírito de Deus, sem um chamado genuíno para ser o que são. Pastores, às vezes missionários, às vezes obreiros, desprezando a história tão extraordinária que é a história dos batistas e como que a igreja batista foi construída aqui nesta nação. É lamentável. Bom, o terceiro jovem que se converteu no Rio de Janeiro naqueles tempos foi o Francisco Fulgêncio Sorém, né? Logo de imediato ele revelou que tinha qualidades para ser pregador do Evangelho. Mas aqui no Brasil, naquela ocasião, não havia uma escola para preparação de líderes, preparação de pastores. Os missionários americanos, vendo o potencial que havia em Francisco Fulgêncio Sorém, enviaram ele para os Estados Unidos da América. E por 8 anos ele lá morou e se preparou, né, se capacitou e voltou para o Brasil e se tornou pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E um pastorado que ele exerceu por 31 anos e exerceu uma tremenda liderança entre os batistas no Brasil daquela ocasião. Pastor Francisco Fulgêncio Sorém é um grande marco na história dos batistas do Brasil. E como eu disse anteriormente, muita gente hoje, pastores jovens, que nunca ouviram falar em Francisco Fulgêncio Sorém. É lamentável, irmãos, é lamentável. Depois de 31 anos, quem assumiu o pastorado da primeira igreja foi o filho dele, né? João Sorém. Pastor João Sorém foi pastor por 50 anos lá na primeira igreja. Pai e filho juntos pastorearam por 81 anos a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Nós poderíamos falar aqui de várias outras igrejas, irmãos. Histórias de outras igrejas, organizações de outras igrejas em termos de Brasil. Como, por exemplo, a primeira igreja batista aqui de Campos de Goytacazes, São Fidélis, a Peribé, mas isso vai ficar provavelmente para um outro momento, um outro vídeo aula. Hoje era esta apresentação breve, né, dessa nossa aula, para que os irmãos pudessem ter um gostinho, né, pelo começo da história dos batistas no Brasil, sendo você um batista, espero que um bom batista e um apaixonado pelas nossas doutrinas, princípios e valores. Espero que Deus te use, te abençoe e você seja, como muitos desses do passado foram, um instrumento de poder nas mãos de Deus para pregar o seu evangelho, proclamar as boas novas em todos os lugares do mundo, pelo seu compromisso de fé, pela sua obediência ao chamado de Deus e pelos valores históricos que você guarda no seu coração de uma denominação mundialmente reconhecida como uma das denominações mais íntegras, mais fiéis, mais autêntica, não só no evangelho, nos ensinamentos da palavra, mas na cultura, na dignidade e na honra de homens e mulheres que representam com dignidade o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus abençoe você ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço e até a próxima aula nossa.